vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um culto online aqui da Igreja Casa Viva. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Amém? Estamos aqui para mais uma vez juntos, ainda que não seja ao vivo, mas juntos aqui com a ferramenta que temos na internet, a tecnologia, juntos adorar o Senhor, junto compartilhar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, tem para nos ensinar, tem para nos direcionar, né? Então, fiquem aí, todos sintam-se à vontade, se acomodem, tá? Quero pedir para você que puder, mande esse link. Nós estamos ao vivo no nosso canal do Instagram, nós estamos gravando também, vamos colocar essa mensagem no nosso canal do YouTube, né? Então, você que puder, nos ajude a divulgar também as boas novas do Senhor, amém? Ajude-nos a espalhar essas boas notícias, que é a palavra de Deus, amém? Bom, antes de mais nada, antes de nós começarmos aqui, já iniciarmos a palavra, lembrando que nós não estamos fazendo nosso momento aqui de louvor, né? De tocar aqui e adorar juntos ao Senhor, devido também a direitos autorais, né? Então nós sempre, quando nós estávamos fazendo antes, nós fazíamos aqui primeiramente um momento juntos aqui, depois nós começávamos a gravar. Então agora, como a gente está fazendo somente online, por enquanto, nós vamos já iniciar na palavra. Então quero pedir para que você feche os seus olhos por um instante, para que a gente possa orar, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor tome toda a direção, todo o comando, e que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que o Senhor faça exatamente como o Senhor quer, como o Senhor planejou, e que nada saia, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Que toda resistência em nós caia por terra em nome de Jesus, e que nós venhamos a estar, Deus, aqui rendidos e dispostos a estar, Senhor, obedecendo a Ti, ouvindo os Teus direcionamentos, ouvindo, Pai, e praticando tudo aquilo que o Senhor está falando conosco, aos nossos corações. Esse momento é Teu, a palavra vem do Senhor, então nós não queremos de forma alguma alterar aquilo que o Senhor quer fazer. Continue, Pai, ministrando em nossos corações. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Abençoe, Pai, cada pessoa que está precisando ouvir a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Abençoe cada mente, cada coração, Senhor, que está assistindo a essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. E que a Tua palavra ela venha agora, Deus, como um refrigério, como um direcionamento, Pai, como uma alegria, Senhor, para os corações que estão tristes e desanimados. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda qualquer ação do maligno que queira de alguma forma confundir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e declaramos. Amém? Glória a Deus. Então, sem mais delongas, se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11. Interaja aí conosco, deixe o seu comentário no vídeo, né? Coloque aí no chat do Instagram os comentários, tá bom? Porque isso nos ajuda também a divulgar melhor os nossos canais de comunicação aqui da Igreja Casa Viva. Amém? Então, Gênesis capítulo 11. O que eu quero falar hoje com vocês? O que o Senhor tem me colocado no meu coração? Essa é uma palavra que já há alguns dias o Senhor tem ministrado no meu coração, tem me ensinado, mas principalmente tem me impulsionado a ver de forma diferente algumas coisas. Principalmente a questão do relacionamento. O relacionamento, ele é uma parte muito importante, fundamental, até eu digo, para que nós possamos caminhar de uma forma mais com êxito na presença do Senhor.
um bom relacionamento nos ajuda. A própria palavra do Senhor diz que é melhor andar em dois do que em um. Mas a palavra do Senhor também nos alerta, ela nos dá um aviso que um cego não guia outro cego, que o destino dos dois é cair no abismo. Então o relacionamento ele é muito importante, e é isso que eu quero hoje, para que nós possamos juntos aqui meditar nessa palavra sobre unidade. E eu não sei se hoje eu vou conseguir encerrar esse assunto, mas conforme for, se assim for da vontade do Senhor, nós damos continuidade nessa mensagem sobre unidade no próximo culto. Amém? Então nós não podemos falar sobre unidade sem nós falarmos de Gênesis 11, onde está falando sobre a Torre de Babel. Né? Então Gênesis 11, capítulo 1, vai falar o seguinte, acompanhem comigo aí. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o batume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eu vou repetir o versículo número 6, preste atenção. Diz assim: o Senhor disse, eis que o povo é um. Aqui nós já estamos vendo a unidade, ok? E todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então olha só o poder de um povo unido. Olha só o poder que existe em pessoas que estão unidas no mesmo propósito. E o que às vezes me intriga, meus irmãos, é que a igreja tem que ser assim e ela não é. A igreja ela precisa andar em unidade e ela não anda, e por isso, consequentemente, ela mesma perde, ela mesma se atrasa, porque ficam vivendo em disputas internas, quando na verdade nós deveríamos viver em unidade e aliança. E isso tem destruído muitos ministérios. E eu quero dizer o seguinte, não é somente a ruína da unidade dentro de uma igreja, um templo, se assim nós podemos dizer, mas da igreja de forma geral. Quantas guerras nós vemos entre placas de igreja, quantas guerras nós vemos entre denominações diferentes, onde uma quer dizer que é melhor do que a outra. Né? No culto passado nós falamos sobre isso aqui, sobre a diferença entre eu dizer que eu quero ser melhor que você ou você dizer eu quero ser melhor para você. Então você, como igreja, como templo do Senhor e como participante, como membro de um templo, você perde tempo, você vai contra o propósito de Deus enquanto você está falando mal de outro filho de Deus. Nós não fomos levantados para julgar, nem apontar dedos e ficar criticando e falando mal, e ficar indo contra o reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos levantados para ir a favor do reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos colaboradores de Cristo, nós somos filhos de Deus, então nós temos que ir no propósito. Aí pessoas falam, mas existem muitos lobos em pele de cordeiro, existem muitos ventos de doutrina, existem muitas pessoas falando bobagem. Existem, mas essas coisas o Senhor trará o seu juízo.
E ele diz, se você não quer cair nisso, então conheça bem a palavra, maneje bem a palavra, busque, para que você não caia, para que você dê o ensinamento correto, se assim esse for o seu chamado, levar as boas novas da forma correta. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar e você tem que começar a deixar o seu coração ser contaminado, amém? Porque é muito rápido o nosso coração começar a ser contaminado com besteiras que estão sendo ditas, e eu sei que existem, né? Com coisas que não tem nada a ver, com pessoas que falam buscando o seu próprio benefício, os seus próprios interesses e não o interesse do Senhor, do reino, né? E aí o que acontece? E nós começamos a pegar aquilo e nós começamos a odiar as pessoas, nós começamos a ficar com raiva, nós começamos a ficar avessos e esquecemos que ele também é uma pessoa que nós precisamos amar como Cristo nos amou. Amém? Então eu vejo muita ira, eu vejo muita desunião, às vezes no próprio povo de Deus. Enquanto eu também vejo que o maligno e os seus exércitos e os seus enviados, eles estão andando cada vez mais em unidade. Então nós, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, nós temos que andar mais em unidade, certo? Mas eu não quero entrar muito no mérito igreja, mas eu quero entrar no mérito família, a unidade familiar. E a unidade familiar, ela tem sido esmagada, ela tem sido destruída por Satanás. Ela tem sido uma das coisas onde o inimigo mais tem investido as suas artimanhas, onde ele tem mais investido o seu tempo. Por quê? Porque uma família sem unidade, ela é totalmente vulnerável, ela é totalmente exposta, desprotegida. Amém? Então você precisa agora, eu e você, nós precisamos começar a meditar agora em colocar uma cultura de unidade na nossa casa agora. O Senhor trouxe nós aqui, nesse momento, para dizer que nós precisamos fortalecer a unidade dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento. Nós precisamos fortalecer a unidade, os laços nossos, porque nós nos tornaremos imparáveis. Quando a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja é eu e a igreja é você, certo? Mas nós temos que estar unidos, nós temos que estar no mesmo propósito. Então se você hoje quer, aqui agora, falar assim, não Deus, eu quero essa nova cultura na minha casa, essa nova cultura na minha família, essa nova cultura no meu casamento, aqui dentro da minha família, eu quero essa nova cultura de unidade, eu quero estar em unidade. Entenda que para você conseguir constituir uma nova cultura dentro da sua casa, você precisa de no mínimo 3 passos. O primeiro passo é metanoia, é mudança de mente. Esse é o primeiro passo. Por quê, pastor? Porque você precisa começar a entender e a enxergar as coisas de forma como Deus quer, não como você quer, muito menos como o diabo quer. Entenda, eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de usar muito sobre metanoia. Nós, todo ser humano em sã consciência, numa mente saudável, ele quer ter sucesso. Amém? Eu e você, nós sempre vamos querer ter sucesso naquilo que nós vamos fazer. A questão é, qual é a construção dessa visão de sucesso na minha vida e na sua vida, porque ela diferencia-se. Exemplo disso é que às vezes, na maioria esmagadora das vezes, o sucesso para nós é o dinheiro, é ter muito dinheiro, é fazer as coisas que me tragam bastante dinheiro, conquistas, bem, reconhecimento, relevância na sociedade, sabe? Quando eu começo a ser conhecido, para mim isso é sucesso, sabe? Existem pessoas que o sucesso para elas é quanto mais eu tenho, mais eu conquisto, mais sucesso eu tenho.
Às vezes nós nos deparamos no meio de parentes. Vamos trazer um pouco mais aqui, né? Quando nós temos parentes e a gente vê aquele parente que tem muito dinheiro, que tem várias empresas, e vê aquele outro parente que não tem tudo aquilo, mas tem uma família, né? Uma família bem estruturada. E a maioria das pessoas olham para aquele parente que tem muito dinheiro, muita coisa, e falam: esse cara tem sucesso. E você pega aquilo e começa a colocar o seu padrão de sucesso. Mas a metanoia, que é a renovação de mente, que nós precisamos buscar no Senhor, nos mostra que o verdadeiro sucesso não é aquilo que nos faz bem, mas é aquilo que faz o agrado de Deus. Se nós pensarmos como seres humanos, racionais, e aqui, nesse plano físico, o sucesso para nós é aquilo que me deixa mais confortável, é aquilo que faz a minha vontade e que me joga cada vez mais para longe da dependência de Deus. Como assim, pastor? Quanto mais eu tenho, menos eu preciso exercitar a fé de: puxa Deus, eu estou precisando fazer isso, eu estou precisando desenrolar aquilo, estou precisando isso e tudo mais. Para nós, o sucesso é quanto mais eu tenho e eu menos preciso ficar me preocupando. A gente não quer se preocupar, entende? Mas aos padrões do Senhor, olha só, aos padrões de Jesus Cristo, qual é o sucesso? É negar a si mesmo. É ir lá, se esvaziar de si mesmo, sofrer, morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Às vezes nós pegamos esse nosso processo de sucesso e nós esquecemos que o maior sucesso verdadeiro que existiu, padrão de sucesso, a maior vitória que nós tivemos foi sobre um homem que negou a si mesmo e morreu por nós. Então, quando você olha na cruz uma pessoa entregue, sangrando, sofrendo, morrendo ali, e fala: esse é o meu padrão de sucesso, a sua mente mudou. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa agora, se você quiser uma nova cultura de unidade dentro da sua casa, é a metanoia, é essa mudança de mente. Por quê? Porque ela vai sustentar no Senhor, você vai estar linkado com Deus, para que você possa manter ela, para que você não negocie, entende? Para que você fique firme, ainda que as coisas não estejam saindo como você quer. Mas eu não posso negociar, porque agora eu penso diferente, agora eu entendo da forma como Deus está falando, né? E assim, o segundo ponto, primeiro é metanoia, o segundo ponto é disciplina. E como você vai ter disciplina, né? Você vai insistir fazendo: não, eu vou fazer desse jeito, eu vou continuar fazendo, eu vou não importa se está desconfortável, vou continuar. Então não importa agora. Por quê? Porque eu entendi, então agora eu faço. Amém? Eu entendi, renovei a minha mente no Senhor, na sua palavra, então agora eu pratico. E é aí que nós vemos na palavra, quando ela diz: não sede somente ouvintes, mas também praticantes. Amém? Então não sejam somente ouvintes. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, certo? Mas nós não podemos ser somente ouvintes, nós temos que também ser praticantes, e isso é a disciplina. Então agora eu tenho uma nova cultura na minha casa, eu entendi que eu preciso fazer isso, eu agora tenho a mente renovada em Cristo, então agora eu vou praticar, então agora eu vou ir para cima, então agora eu vou ter disciplina nisso. Amém? E a terceira é a tal da unidade. Então, primeiro, metanoia. Segundo, disciplina. Terceiro, unidade. Vamos agora juntar tudo isso aqui. Agora eu quero estabelecer uma nova cultura aqui na minha casa. Vamos supor, de organização. Amém? Quero organizar, a minha casa está muito bagunçada. Vamos dar um exemplo aqui bem
cotidiano. Eu tenho agora, tá muito bagunçado aqui, então a gente vai agora se reunir, certo? E nós vamos agora, eu, minha esposa e os meus filhos, nós vamos agora conversar sobre isso. Nós vamos desenvolver o nosso entendimento sobre isso. Então nós vamos lá, ó, a gente precisa agora, a gente tem que organizar para a gente ter mais espaço para as coisas, para a gente conseguir manter mais organizado, mais limpo e tudo mais. Ok, renovação de mente, nós estamos agora linkados no mesmo propósito, amém? Amém, glória a Deus. Segundo, então agora nós vamos fazer isso. A sua parte é essa, a sua parte é essa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu sei que vai ter dia que você não vai querer, mas faça. E eu sei que outro você não vai querer fazer outro dia, mas faça. Eu sei que um dia vai estar muito quente, outro dia vai estar muito frio, mas vamos continuando fazendo, porque essa é a nova cultura da nossa casa. Amém? Terceiro, unidade. E é aqui que vem a cereja do bolo da unidade da família, que é um apoiando o outro. Um apoiando o outro. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Se você puder abrir comigo rapidinho. Quero mostrar aqui para vocês o que fala em Hebreus capítulo 10. Algo que o Senhor vai mostrar para nós. Hebreus capítulo 10, no versículo de número 25. Está escrito assim. Vamos ler a partir do 24. Está escrito assim. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Aí olha o 25. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. O que ele quer dizer aqui? Não deixe a nossa congregação como é de costume de alguns, ou seja, a unidade da igreja. Porque tem muitas pessoas que acontece? Que ela vê uma dificuldade, ela já sai fora, ela desiste. Amém? E aqui ele fala assim, antes, ou seja, faz diferente, encoraje uns aos outros a continuar. Então, um dos pontos da unidade que faz toda a diferença, sabe o que é? É você encorajar as pessoas a continuar e a não desistir. Então, se você quer uma nova cultura de unidade dentro da sua casa, dentro da família, você tem que estar disposto a não deixar de encorajar as pessoas a continuar. Isso eu estou falando dentro de casa, mas isso vai servir dentro do seu trabalho, isso vai servir dentro da igreja, isso vai servir no meio dos seus amigos, no meio dos seus parentes, em qualquer lugar. E isso é muito precioso para Deus. Por quê? Porque você está sendo um instrumento para que a pessoa não desanime, para que a pessoa não desista, para que a pessoa ela não se desvie. Amém? Porque é como a gente sempre fala, não é todos os dias que nós queremos fazer o que precisa ser feito. Existem dias que nós queremos que outros façam aquilo que nós devemos fazer. Existem dias que nós não estamos afim, né? Não estamos naquele ânimo de fazer as coisas. Então nós queremos passar a vez, nós queremos procrastinar, a gente quer deixar de lado, a gente quer fingir que não viu, né? Mas a unidade, ela é assim. A unidade é um apoiando o outro. E é por isso que tamanha importância na mensagem hoje, porque ela está mais dedicada às famílias do que propriamente dito a ministério, ainda que ela sirva muito bem para ministérios e para a vida profissional, mas principalmente para a família, para a unidade familiar. Por quê, irmãos? Porque quantas famílias estão sendo destruídas por falta de unidade?
Quantos casamentos estão sendo destruídos? Eu sempre costumo dizer que o casamento, ele é um time. E não tem como um time vencer. Não há possibilidade de um time vencer se ele jogar contra ele mesmo. Ele precisa jogar contra o seu adversário. Ele precisa se juntar. E ele precisa ir contra o seu adversário. A questão é que se nesse time nós não sabermos respeitar o nosso companheiro e não saber reconhecer e encorajá-los, isso vai o quê? Isso vai significar que nós estamos caminhando para a derrota. Amém? Às vezes, o marido, ele tem uma facilidade imensa de pegar e ser um administrador. E a esposa, ela tem uma facilidade imensa de ser aquela que organiza a casa, ou vice-versa. Mas se um começar a criticar a forma como o outro faz, e assim eles ficarem começando a entrar em conflitos e em guerras, enquanto era para eles estarem indo adiante, conquistando para o Senhor, eles agora estão perdendo tempo, eles estão parados agora aqui, disputando entre si. Então, isso é uma enganação que o diabo coloca no meio da nossa família. Isso é uma semente de discórdia, de confusão, que às vezes Satanás coloca ali dentro e começa a atrasar o nosso crescimento. Eu costumo dizer, não fique perdendo tempo entrando em disputas. Ganhe tempo fazendo alianças. Porque toda disputa ela gera perda. Toda disputa, pegue nos livros de história, pegue em qualquer coisa em situações de guerras, onde disputa-se um território, onde disputa-se alguma coisa, e você vai ver que sempre vai haver perdas. Sempre pessoas estão morrendo, sempre prejuízos estão sendo levados, estão sendo ali, sempre tem um prejuízo de perder alguma coisa, da destruição. Então se eu tenho alguém em que eu quero começar a disputar, que eu sou mais do que ela, que eu conheço mais, que eu tenho mais, certo? Eu estou perdendo tempo, porque se eu tenho uma habilidade a qual o Senhor me abençoou, e a outra pessoa tem outra habilidade a qual o Senhor abençoou ela, a gente pode aqui ficar parado, disputando, mas a minha habilidade é melhor do que a tua, porque a minha faz isso, isso, assado. Daí ele fala, não, mas a minha é melhor, porque a tua não faz o que a minha faz isso, sabe? E aqui a gente fica disputando, como é o que acontece, às vezes nós pegamos e observamos que acontece aí no meio cristão, e que isso é uma baita perda de tempo e infantilidade. Agora, quando eu tenho a metanoia, a renovação de mente no Senhor, e eu pego e vejo a habilidade daquele irmão, e a habilidade daquele irmão, eu falo, cara, você pode me ensinar? Você pode compartilhar comigo isso que você sabe, isso que você já tem, habilidades que Deus tem te abençoado? Se eu tenho essa humildade de reconhecer, e eu tenho também a generosidade de compartilhar aquilo que eu sei, que eu tenho, para com Ele, nós fazemos uma aliança e nós crescemos juntos. E nós ficamos mais fortes contra o nosso inimigo. Amém? Então essa é a unidade que nós precisamos ter dentro da nossa casa. Às vezes a esposa, ela não tem a mesma habilidade que o marido, mas não significa que ela não tem nenhuma habilidade. Às vezes o marido não tem a mesma habilidade que a esposa para algumas coisas, mas isso não significa que ele não presta para mais nada. Então nós precisamos começar a ter essa unidade de conseguir observar o que o meu cônjuge, o que o meu filho, o que os meus pais têm de bom que eu posso aprender, e o que eu tenho de bom que eu posso abençoar. Cara, isso se torna uma bomba atômica no meio de uma família, dentro de uma casa. Esse poder da unidade, ele é incrível, porque ele nos torna imparáveis.
ele nos torna muito perigosos para o inferno. Isso eu estou falando como família, amém? Imagina como igreja do Senhor. Imagina se uma cidade, e todos os pastores dessa cidade começam a se unir, andar em unidade, com o mesmo propósito. O que seria, o que viraria isso? Não é? Mas Satanás e os demônios, eles estão fazendo força e se empenhando todos os dias, a todo momento, para que isso não aconteça. E às vezes nós não estamos vendo isso. Então pare de perder tempo, principalmente dentro da sua casa, de ficar deixando com que o diabo implante contenda, disputa, confusão, porque isso está te roubando, isso está te atrasando, te paralisando. Não permita, estabeleça hoje uma nova cultura de unidade na sua casa. Estabeleça hoje um novo comportamento. Agora, algo eu quero aqui alertar você. Não é fácil, de forma nenhuma, não é fácil você instituir uma nova cultura dentro da sua casa ou em qualquer lugar. Porque tudo aquilo que é novo gera desconforto. Entende? Se você já está acostumado, não vou pegar nem muito tempo, há 6 meses agir de uma forma. E ali você fala, cara, estou fazendo tudo errado, preciso mudar. E ali você começa a mudar e fazer diferente. Entenda que na primeira dificuldade você vai querer voltar a fazer o que você fazia antes. Na primeira resistência, você já vai querer voltar e falar, não, acho que esse negócio não é bem assim não, tá? Isso está me gerando muito transtorno. Entenda, não fique preocupado com o transtorno que te gera. Fique preocupado do transtorno que está gerando para as trevas. Amém? Gere transtorno para as trevas. Ainda que isso te deixe desconfortável e te desafie. Mas enquanto você está gerando transtorno para as trevas, você está gerando e no caminho correto, que é o caminho do reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que não tem como de uma mesma fonte fluir água doce e água amarga. Então, se você está gerando raiva para Satanás, você está bem com Deus. Amém? Se você está bem com Deus, você... Então, entenda quem é o seu inimigo. Estabeleça agora na sua casa, na sua família, na sua vida, quem é o seu inimigo. Então, faça tudo aquilo que vai contra o seu inimigo. E vá para aquele que é o seu amigo, que é o seu Pai, Jesus Cristo. Faça aquilo que Ele quer. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que em um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir essa última parte. Para que em um só coração, isso é unidade, e uma só voz, isso é unidade, vocês glorifiquem a Deus. Amém? Então a nossa unidade glorifica ao Senhor. Agora, algo que a gente precisa aqui deixar bem claro, irmãos, é que glorificar o Senhor não é só falar bem de Deus. Muitas pessoas acham que glorificar a Deus é só falar que Deus é bom, é só falar que Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é lindo, Deus é poderoso. Isso não é glorificar o Senhor. Isaías fala: esse povo, os lábios deles estão próximos de mim, mas o coração deles está longe de mim. Ou seja, o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe, Jesus nos alerta disso, falando dos fariseus. Ele diz o seguinte, Ele diz: vocês, fariseus, vocês gostam de ir lá e sentar na primeira fileira do culto. Vocês gostam de ir lá e lá no meio da praça e ficar orando alto para que as pessoas vejam que vocês estão orando, certo? Mas o coração de vocês está totalmente corrompido, porque vocês estão fazendo isso para reconhecimento próprio, sabe?
Então, glorificar Deus, como ele está dizendo aqui, em uma só voz, em um só coração, não é só da boca para fora, irmãos. É de coração. E de coração tem atitude, comportamento, decisão, sabe? Obediência. Ele nos dá, a palavra do Senhor está nos falando aqui em Romanos 15, o Deus que concede perseverança e ânimo. Está desanimado? Ore ao Senhor e ânimo será derramado na sua vida em nome de Jesus. Dê a vocês um espírito de unidade. O Senhor quer que nós andemos em espírito de unidade. O Senhor quer que eu e você andemos em unidade, prosseguindo para o alvo que é Cristo, fazendo aquilo que é da vontade dEle. Amém? Então não caia na enganação de ficar achando que eu falar que Deus é bom, mas agindo da forma errada, que desagrada a Deus. É a mesma coisa que falar, você é um adorador. Um adorador não é aquele que canta ou toca bem. Porque tem muitas pessoas que cantam e tocam muito bem, mas para outros deuses e não para o Deus vivo. Adorador é um estilo de vida. Adorador é aquele que tem um único que adora. E não somente em momentos, mas em todo o tempo. Adora no viver, adora no decidir, adora no obedecer, adora no suportar, adora no negar a si mesmo, adora no ofertar, adora no dizimar, adora em todas as coisas que faz em adoração ao Senhor. Então adoração é um estilo de vida e adora também louvando, adorando, se expressando, tocando também. Não podemos deixar isso de fora. Não é só isso, mas também isso não fica de fora. Amém? Então, adorar o Senhor, glorificar a Deus, nós não podemos ficar colocando nessa nossa caixinha pequena de que é somente falar bem do Senhor. Não, cara, é ser filho de fato. É ser filho verdadeiramente. Então, unidade, entenda, unidade. Nós precisamos ter unidade dentro da nossa casa. Sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de falar, que o Senhor uma vez puxou minha orelha, é o tal de fazer parte. Eu fiz a minha parte. Cara, você não foi chamado para fazer a sua parte. Você foi chamado para fazer parte. Você não foi chamado, não foi levantado. Jesus não morreu numa cruz para que você fosse lá e fizesse a sua parte, a sua pequena parte lá no propósito, no reino de Deus. Não, Jesus morreu para que você, que estava de fora, você fosse pego, lavado, redimido, justificado pelo sacrifício de Jesus. E agora você faz parte. Ou seja, você não está de fora e você faz a sua parte. Não, você foi jogado dentro do reino de Deus agora. Então você faz parte daquilo. Então tudo que está acontecendo ali, está acontecendo também dentro de você. É muito mais profundo, é muito mais intenso do que simplesmente, eu fiz a minha parte, agora se vira aí. Não é assim que funciona. Não é assim. Já pensou se Jesus fala assim para nós? Cara, fiz a minha parte aí, agora se vira. Não tem mais nada a ver com isso. Nós não podemos cair nessa enganação das trevas. Né? Nós fazemos parte do reino de Deus. Você é um ponto de contato de Deus aqui nessa terra. Amém? Você é um ponto de contato, é um ponto da palavra do Senhor, de oração, de clamor do Senhor aqui, sabe? Então, não vamos ficar, porque isso gera muito egoísmo, principalmente dentro da nossa casa, sabe? Se eu estou vendo pegar fogo no fogão, eu não sou responsável por isso. Agora eu não sei, se vira aí. Não tem essa casa, eu faço parte dessa casa. Então eu tenho que ir lá e fazer o que for necessário para que essa casa fique bem. E não é só você, todos que estão ali, isso é a unidade. É caminhar para o mesmo propósito. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento, essa renovação de mente. E isso vai nos levar muito mais além. Isso vai nos deixar muito mais firmes. Então,
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Está escrito assim, ó, e é algo que nos mostra muito sobre que no reino do Senhor todos são importantes. Diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então entenda, você é um membro do corpo de Cristo. Então você faz parte desse corpo, como a gente estava falando aqui. Mas agora nós não podemos desconsiderar o restante dos membros, o restante do corpo. Então, se a gente trouxer isso aqui, que a gente está enfatizando mais hoje, que é dentro da nossa casa, você é um membro dele. Cristo é o cabeça da sua casa. E você é um membro. Então, às vezes, o que acontece? Nós precisamos ser esse membro, mas nós precisamos também valorizar os outros membros. Amém? Nós precisamos valorizar cada pessoa. E para isso, para complementar isso, eu vou com vocês em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Está escrito assim, vamos ler a partir do verso 2, está escrito, ó, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Olha o 3, e nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é um desafio, principalmente no tempo em que nós vivemos. Geralmente nós vamos considerar o próximo como superior se ele tem mais do que eu, segundo os padrões do mundo. Amém? E geralmente, se tenho mais do que alguém, é muito mais difícil eu considerar aquela pessoa superior a mim, né? Eu concordo plenamente quando as pessoas falam, não, eu preciso andar com pessoas que são mais do que eu, que têm uma visão, porque eu quero andar com pessoas que têm visão, eu quero andar com pessoas assim que já, né, tem bastante coisa, que tem uma experiência e tudo mais e tal. Isso é uma decisão de que com quem você vai andar. E eu sou totalmente a favor disso, porque, como eu disse, influência faz diferença. Então, você ter boas influências, boas amizades, que você pode confiar, que tem a mesma visão no Senhor, que tem princípios bíblicos, você andar com esse tipo de pessoa, com certeza é mais saudável. Mas isso é uma decisão. Agora, uma decisão de que com quem você vai andar. Agora, isso não anula você considerar os outros, os membros superiores a você. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós temos que ser humildes a ponto de não olhar aquilo que é externo. Nós precisamos ter humildade dentro do nosso coração, em de olhar para qualquer pessoa e saber que ele é filho de Deus, ele é filho do Rei, ele é filho do Todo-Poderoso. Amém? Porque senão a gente começa a selecionar por quem que a gente vai orar. A gente começa a selecionar com quem a gente vai se compadecer, ser generoso. Amém? A gente começa a selecionar. Quer ver uma coisa que a gente às vezes faz? É muito difícil a gente ofertar em uma pessoa rica. É muito mais difícil você ofertar para uma pessoa rica do que para uma pessoa que não é rica, financeiramente falando. Então você começa o quê? Você começa a andar por aquilo que você está vendo.
e não por aquilo que o Senhor às vezes está pedindo. Então, quando você vai ali ofertar uma cesta básica, alguma coisa para uma família que está necessitada, cara, glória a Deus. E não é errado isso. Mas e quando você vai ofertar uma cesta básica para alguém que mora numa mansão? Isso é o quê? Isso é despadronizar a visão humana e priorizar a visão do reino. Nós precisamos priorizar a visão do reino. Nós temos que estar dispostos, disponíveis e rendidos para as ordens do Senhor, para os princípios de Deus. Eu e você precisamos estar atentos a isso, sabe? Porque eu falando isso em ofertas, mas às vezes é como se a gente tem muita situação que uma pessoa que não liberou perdão para outra ainda, amém? Ela não ora por aquela pessoa. Ela não consegue orar mais para aquela pessoa, porque aquela pessoa traiu ela, porque aquela pessoa machucou, porque aquela pessoa foi, sabe, foi cruel, foi maligna com ela. Então ela fala, não quero saber, sabe? E às vezes você está orando ali, o Espírito Santo te impulsionando, ora pela pessoa, ora para que chegue luz ao entendimento dela, para que ela possa se arrepender, para que ela possa sair dessa iniquidade. Você fala, não, aquela pessoa merece sofrer mesmo, sabe? Aquela pessoa merece padecer, ela merece o inferno. Quando você faz isso, você está querendo se colocar no lugar do Senhor. Você está querendo se colocar no lugar de Deus. E a pessoa que quis fazer isso, se colocar no lugar de Deus, ela saiu do reino de Deus, caiu e hoje é considerado, hoje é, na verdade, Lúcifer, Satanás. Então não queira se colocar no lugar de Deus. Deus é único, é soberano. Amém? Ele é aquele que deve, que vai julgar. Entendeu? Ele vai julgar quem vai, ele vai separar as ovelhas, os bodes, enfim, tudo mais. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para obedecer. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Para trazer aqui, para amar ao próximo. Amém? É para isso que nós estamos aqui. É para nós andarmos em unidade. Nós precisamos andar em unidade. Então nós precisamos considerar o próximo. Nós precisamos estar sempre considerando o próximo como superior. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ter cuidado no comportamento. Amém? Você considerar o outro sempre como superior a você, isso te deixa muito mais alerta no seu comportamento. Por quê? Porque você chegar a alguém, diante de alguém, e falar, olha, amanhã eu preciso ir na casa de alguém, que é uma pessoa muito importante na nação, e isso e tal, você vai com todo cuidado, você vai com todo zelo, né? Às vezes até pisando em ovos, para não falar aquilo que não deve ser dito, para não fazer aquilo que não deve ser feito, não é verdade? E às vezes quando vai outra pessoa que talvez não tenha tanta relevância assim, né? A gente vai de qualquer forma, a gente já se sente no direito de se sentir superior. Tá vendo como que é rápido para a gente trocar as bolas, né? Para a gente se colocar onde nós não devemos estar. E isso é perigoso. Não se coloque no lugar onde não é para você estar. Porque se você estiver no lugar onde não é para você estar, você não está no centro da vontade de Deus. E isso é perigoso. Se você quiser se colocar, isso eu digo em comportamento, isso eu digo em lugar mesmo físico, isso eu digo em títulos. Se você quiser se colocar num lugar onde não é para você estar, onde Deus falou que não é para você estar, entenda, você não está em linha com a vontade de Deus. Então tome cuidado. Tome cuidado com isso. Às vezes a gente sempre fala muito, lá em Gálatas 5, essa questão da gente considerar o próximo como superior, né? Lá em Gálatas 5, 22, a gente vai ver sobre os frutos do Espírito.
E eu vendo sobre isso, a gente fala muito, ser manso, domínio próprio, né? Mas eu vejo uma palavra que às vezes a gente não se atenta e que o Senhor fala para a gente ser, que é a palavra longanimidade. Ser longânimo. E ser longânimo, irmãos, eu até anotei aqui umas definições, uma definição que eu achei muito interessante. É a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades em favor de outro. Olha só o que é isso, o que é ser longânimo. E nós temos que ser longânimos. Então eu vou repetir para você. Qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outros. É ser paciente, sabe? É ver que a pessoa está com dificuldade e ir lá se compadecer, sabe? Ir lá ajudar, entende? Não chegar lá e falar, vai logo, sai daí, eu já passei por coisa pior do que isso, e você está passando por isso e está aí reclamando, sabe? Eu não sei como que as pessoas conseguem entender que isso ajuda. O que ajuda é você ir lá, agachar junto com ela e falar, como você está? O que você está sentindo? Vamos lá, estou aqui para a gente juntos se levantar, né? Isso é ser longânimo, isso é ser generoso, isso é amar o próximo, isso é ter unidade. Então eu quero aqui orar junto com vocês. Eu quero que você faça uma oração hoje pela sua casa, pela unidade da sua casa, a unidade da sua família. Não permita que a unidade da sua casa seja corrompida, seja destruída pelas ações do inferno, porque é isso que nos últimos tempos está acontecendo. A Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Amém? E quando uma pessoa ela tem uma unidade forte na sua casa, entre si e com o Senhor, ela é como eu disse, ela é muito perigosa para o inferno. Amém? Enquanto você está combatendo Satanás, você não está perdendo tempo com disputas e picuinhas dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Amém? Seja um com o seu pastor, seja um com os seus irmãos da congregação, sabe? Ande em unidade, seja uma pessoa em que a unidade é visível em você. Não seja uma pessoa em que a desunião, sabe? Porque existem aquelas pessoas que chegam no lugar e tudo que ela fala, tudo que ela faz, toda a opinião que ela dá, ela traz desunião, sabe? E isso hoje, isso é algo que realmente às vezes me revolta, porque essas pessoas acham que estão certas. Não, eu tenho a minha opinião e não quero nem saber o que você sabe. Você é ridículo por pensar dessa forma, sabe? São pessoas tão infantis, tão presas na mente, que nós temos que ter misericórdia dessas pessoas e orar por elas, sabe? Agora, pessoas que sabem respeitar a opinião, ainda que seja a opinião errada, mas quando essa pessoa abre a sua boca, quando ela fala na longanimidade, na mansidão, na paciência, o Espírito Santo ele está naquelas palavras. E a palavra do Senhor, a palavra que vem do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Ela corta, ela faz separação entre alma e espírito, sabe? Então vamos praticar a unidade, vamos conservar a unidade. Zele pela unidade dentro da sua casa, dentro da sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos orar, já encerrando esse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer
por esse momento, nós queremos te agradecer por essa palavra. Espírito Santo, eu quero te pedir algo, que todas as pessoas que estão assistindo, que assistiram essa mensagem, que elas, Deus, venham agora a restabelecer a unidade dentro das suas casas. Em nome de Jesus Cristo, aonde a unidade estava quebrada, aonde a unidade estava destruída, Pai, que ela seja restaurada agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que através da sua palavra, da sua presença, da sua unção, hoje chegue um novo tempo sobre cada casa, Senhor, que está assistindo, Senhor, essa mensagem. Nós temos que andar em unidade por amor ao Senhor. Nós temos que andar em espírito de unidade, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Então, Deus, que toda ação do maligno, que ele está destruindo, Pai, a nossa unidade entre nós como irmãos, como parentes, amigos, filhos de Deus, e também a unidade com o Senhor e com o Teu Espírito, que essas ações do maligno sejam destruídas em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que nesses tempos que nós estamos vivendo, Senhor, nós não deixemos de andar em unidade, mas que a gente continue firme, unidos com o Senhor no mesmo propósito, Pai, que é prosseguir para o alvo, que é Cristo, Senhor, fazendo a Tua vontade, suportando uns aos outros, considerando cada um superior a nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos ajude, Senhor. Fale conosco, continue falando aos nossos corações. Não permita, Pai, que a gente venha nos colocar em primeiro lugar, que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe também os dizimistas e ofertantes, Pai, aqueles que de alguma forma colaboram com essa casa, com esse ministério. Que o Senhor traga a justa colheita, abundante, transbordante, vinda do Senhor sobre todos esses que têm semeado nesse ministério, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém?